no meio daquela confusão, a polícia militar, entendendo que a polícia militar é o Estado, né? A força policial, não é? Dentro dessa hierarquia do poder executivo, você vai ter lá a polícia militar, vai ter questão de saúde, vai ter a educação e vai ter a cultura, enfim, a assistência social. Essa é a estrutura via principal do poder executivo. E muita gente foi vítima de violências, fotógrafos, e aquilo desencadeou em uma proporção muito grande vários movimentos. E aí é que está uma grande questão. Na época eu escrevi, alguns devem acompanhar, a gente escreve por Farol de Notícia, Manu, de vez em quando também escreve, a gente leva muita porrada. De vez em quando, né? De vez em quando, é porque a gente às vezes fica até numa situação, não, assim, opinativa, né? A questão da matéria em si, diariamente, quando está colocando, mas a opinativa ela é meio complexa, porque a gente lidar com uma sociedade muito, digamos aqui, muito oligárquica, né? Muito tradicionalista, muito conservadora. A sociedade serratalhadense é conservadora, certo? Isso é histórico ao longo dos anos, e eu digo isso porque eu fiz uma dissertação sobre Serra Talhada, e minha dissertação aborda esse viés, não é? Mas, enfim, a gente leva uma porrada grande. E naquele momento, gente, eu escrevi um texto onde eu questionava onde estavam as direções. Por que naquele momento em que a multidão ocupava o Congresso Nacional, literalmente pisava, né, no teto do Congresso Nacional, quem eram as lideranças daquele movimento? O que de fato queriam? Era um combate à corrupção, era vamos mudar o país, o gigante acordou. Eu me lembro das imagens lá, o gigante acordou. Mas quem era aquele gigante, afinal de contas? Exato, sim, exatamente, Paulinho. Mas quem era? Quem de fato seria aquele gigante? Se a gente fosse olhar ainda pensando em Gilberto Freire, será que foi a senzala que se levantou? Ou será que foi a Casa Grande que resolveu sair da toca? Então a gente teve a partir daquele momento uma ascensão de ideias muito agressivas, e aí surgiu movimentos vem pra rua, revoltados online. Todos os movimentos hoje que se reivindicam da direita surgiram a partir de 2013. E aí nós temos uma eleição complexa em 2014, muito complexa, né? Muito polarizada, dividida, decidida ali nos últimos momentos, né? Poderia ter sido uma margem maior, mas aí veio aquelas denúncias que a revista Veja antecipou a saída da revista, né? Com base na delação de Paulo Roberto Costa, dizendo que Dilma e Lula sabiam do que estava acontecendo. Enfim, às vésperas da eleição, e aquilo deu um freio e acabou a eleição. Dilma foi vitoriosa e logo de cara saiu fora Dilma, e a gente sabe no que desencadeou o processo do impeachment, porque na verdade a gente sabe que a ideia era anular a eleição para que a Aécio Neves pudesse ir para a disputa e ganhar. Só que o processo foi um pouco mais alongado e acabou, né? Todo mundo viu no TSE a votação o ano passado das contas, que o voto de desempate foi o de Gilmar Mendes, que pediu a revisão das contas, mas quando chegou que empatou, ele poderia dizer, rejeitar as contas, e aí Dilma e Temer seriam caçados os dois, e ele voltou atrás. E a gente sabe os contextos. Bom, então temos 2013. Esse vácuo que deixou a decadência do PSDB, do PMDB, de outras lideranças, fez surgir, a partir desses espaços políticos, um discurso autoritário e repressivo no país. Muito mais do que se pregava esses partidos, tidos mais de centro, algo mais perigoso. E esses pensamentos a gente identifica com a questão do fascismo. E o que é a questão do fascismo? O fascismo surgiu lá na Itália, em meados de 1920, liderado por Benito Mussolini. E o fascismo, gente, ele tinha como viés três questões, né? A defesa do Estado forte, família e Deus. Qualquer semelhança com o quadro atual é uma mera coincidência. Então temos aí um desencadear de um processo que para os italianos foi muito violento, muito agressivo, porque o Dulce, né, numa tradução brasileira, né, o líder, porque é muito curioso as expressões, né? Mussolini era o líder, o Dulce, Hitler era o Führer, o chefe, o líder, e no Brasil a gente tem um mito, né? As pessoas associam expressões, adjetivos para qualificar aquele poder de liderança que essas figuras têm.
E ali na Itália, se apropriando dessa defesa da família, dessa coisa do Estado forte, exerceu-se um processo repressivo violento. E aí a gente não, infelizmente, por problemas naturais, técnicos, a gente não vai poder exibir as imagens. E nesse processo, muito foi usado o quê? As crianças, e a gente trouxe imagens aí de crianças. Lembra também o Estado Islâmico, viu? Que usa um monte de crianças lá no Irã, na região árabe, na Síria, melhor dizendo, no Líbano, enfim, onde há aquele reinado do Estado Islâmico, crianças armadas. E hoje a gente vê pessoas incentivando as crianças a saber o que é engatilhar. Então o fascismo, ele tem uma diferença muito básica com o nazismo. O nazismo, ele tinha a mesma questão de defender a família, defender o Estado, mas ele tinha um viés da xenofobia e da questão ariana, né? De defender uma raça pura. E essa junção nazismo e fascismo foi e é uma das maiores catástrofes da humanidade. Não temos dúvida que o Holocausto, como assim ficou definido dos judeus na Segunda Guerra Mundial, foi uma das maiores aberrações que já foi praticada pelo homem, e associar essas duas forças repressoras. Talvez aqui o discurso ainda não tenha sido da raça ariana, mas muitos defendem porque acham que o Brasil, essa miscigenação não foi boa para o Brasil. Um cara na Irlanda, na Suécia, há cerca de 10 anos atrás, matou 100 pessoas. Saiu atirando lá, e ele escreveu uma carta, e na carta fazia uma referência ao Brasil. Ele dizia: olhe, vejam como a miscigenação, a mistura de raças no Brasil não foi boa, porque o país não se desenvolve intelectualmente, fisicamente, segundo ele. Então isso é um discurso nazista. Mas o discurso fascista, ele parte desse princípio. Temos que defender a família acima de tudo, o bem familiar. Mas enfim, a estrutura do poder, o Estado, ele está para criar famílias? Não. Família é uma escolha própria, é natural. As pessoas vivem juntas se gostarem, se quiserem. Esse é o valor natural, isso é um valor filosófico. As pessoas estão juntas porque se amam, e aí não importa qual seja a sua opção, é o amor que deve prevalecer. Se elas não se amam, o que acontece? Se separam. E o Estado vai fazer o quê? Não, minha gente, vocês têm que voltar, porque a família foi desfeita. É obrigado agora, marido e mulher, namorado e namorada, enfim, voltar. Isso é o papel do Estado. O papel do Estado não existe para determinar a conjuntura de uma família. O que é o papel do Estado? Qual é? Garantir que a família tenha, e as crianças tenham educação, que elas tenham saúde, que elas tenham segurança, que elas tenham isso. As opções familiares é algo pertinente aos valores familiares. Foi assim que a sociedade foi forjada. E é isso que é determinante. E aí a gente, quando vai para a questão do viés fascista lá de Mussolini, se apropriar desses valores para impor um pensamento de que existe um ambiente conturbado e que a família está ameaçada. De que a família está ameaçada, e isso justificaria vários atos de impedir a liberdade de expressão, a liberdade sexual, enfim, todas as liberdades que hoje nós temos no Brasil conquistada a duras penas. Todas as liberdades que existem hoje não foram construídas de graça. Foram conquistas em que muita gente tiveram que dar suas vidas. Mas aí o fascismo, junto com o nazismo, foram derrotados na Segunda Guerra Mundial, né? Quando a Itália e a Alemanha foram derrotados pelos aliados e pela União Soviética, o Mussolini foi preso, foi para o paredão, foi executado. E aí soou-se um ar de liberdade na Itália. Hitler, covardemente, para que não fosse exibido, né, está preso, porque ele seria preso, ele cometeu suicídio e pediu para que os seus agentes tocassem fogo no seu corpo. Porque uma característica dos canalhas da história ao longo dos anos, todos eles foram isso, é a covardia. Não espere desses caras ações que você diga, esses caras vão até o fim e são capazes de fazer gestos de grandeza. Uma das características dessas figuras é a covardia.
de não morrerem lutando. Eles preferem hábitos mais covardes e fugirem. Mas a questão do fascismo, ela merece um debate aprofundado sobre as perspectivas do que nós vivemos hoje e do que podemos viver no futuro. Porque o fascismo, se a gente pegar essa linhagem, família, Deus, Estado, Estado forte, né, que controla a imprensa, que controla os hábitos, as rotinas das pessoas, nós vamos associar outro movimento perigosíssimo à ditadura militar. O fascismo começou na Itália. O primeiro gesto de importante que Mussolini liderou foi a Marcha pelas Famílias. Isso em 1922. Se nós formos para 1964, o primeiro ato que antecedeu o 31 de março de 64, que foi o golpe militar, foi o quê? A Marcha das Famílias pela Paz, que ocorreu em São Paulo. E aí, novamente, a gente vê essa mesma questão, a junção Deus, família, Estado. Parece um déjà vu de ideias, mas que no final a gente sabe o que vai acontecer. Porque é muito claro que esse é um pensamento, e aí a gente volta a Gilberto Freire quando a gente fala lá da Casa Grande. Esse é a forma de se manter as estruturas das grandes estruturas oligárquicas, né, das hierarquias. Porque, curiosamente, a Casa Branca era um ambiente extremamente complexo, né? Porque o senhor, o dono de engenho, ele flertava, se relacionava com escrava, ele cometia adultério, mas ele tinha que manter os padrões da sociedade. Por quê? Porque a mulher, naquele modelo social, ela era uma mulher que não dava as condições dela exercer papéis importantes. Era uma mulher meramente para tomar conta de casa e ter filhos. Esse era o papel da mulher naquele modelo lá da Casa Grande. E hoje esse discurso volta à tona, porque a ideia também é que se ter uma mulher caseira, não é? E se a mulher for trabalhar, ela tem que ganhar menos, porque ela vai ser um desestímulo a dizer, não, estou trabalhando mais do que o homem, vou ganhar menos do que o homem, não me interessa eu ter que ir trabalhar, vou cuidar das afazeres de casa. Isso também mostra esse pensamento embutido nesse conceito fascista, que é o machismo. É o machismo. E ele é extremamente perigoso, gente, porque hoje a gente tem uma onda de violência contra as mulheres nunca vistas. É muito preocupante. E uma das coisas que eu discuto muito em casa, eu tenho uma filha de 6 anos, eu digo à minha esposa, qual futuro eu vou estar tentando dar à minha filha? Eu posso dar educação, eu posso proteger, eu posso fazer uma série de coisas que são possíveis, mas e a sociedade, o Estado? O que é que ela vai garantir para a minha filha? Ela é mulher, ela um dia vai casar, e como será? Porque hoje a mulher está numa impossibilidade de dizer que não quer algo, e quando ela não quer, só resta uma opção a ela, é viver ou morrer. E muitos estão morrendo pelo simples fato de dizer, olha, eu não quero.